O Capacete de Deus. Criação de Michael Perseiger, da Universidade de Ontário, Canadá. Ele e seu amigo desenvolveram um mecanismo que, segundo consta, é para ter as ditas vivências extrasensoriais. Em primeiro lugar, tem algo de pedância científica de querer trazer a experiência extra para o intra, ou seja, o aqui e agora. É impossível que algo esteja acontecendo fisicamente quando se trata de vivência. Mas não quer dizer que não temos mecanismos físicos para isso, só não usamos. Como eu digo, a verdade está lá fora agora. Estamos exteriorizando os poderes porque não soubemos no passado atlântico usá-los. Por isso afundamos. E agora estamos nos afundando em teoria. Mas Michael está ajudando muito os desfavorecidos, aqueles que não conseguem de forma alguma entender a vida, saberes o que és e não quem és. Quem és você sabe, eu sei, todos sabem. Mas o interessante de quando esses assuntos caem na rede de países de terceiro mundo ou quarto, como o nosso querido Brasil, a coisa fica fenomenal. Ou ele vai aos altos e arautos da idolatria, ou desce abaixo do fanatismo ao ceticismo mais tórpido, a ponto de tontear quando se ouve. Tem uma live que na verdade é um corte ou podcast em que uma psicóloga muito conhecida dá a sua opinião psicologística acerca desse tipo de coisa. Tem também um religioso ao lado dela. Temos daí o principal da live, que seria o comando de voz, o interlocutor, o narrador, que trouxe esse assunto. É mostrado o capacete. A psicóloga quase transfere ao seu rosto um sorriso de psicóloga, que é o mesmo de a aeromoça. Não está concordando com o ambiente, com a situação, mas sorri, ironicamente. E ela deixa declarado assim, fingindo uma suposta, um pseudo interesse pelo assunto, ela convoca os participantes, os presentes, a uma reunião, uma nova live, falando desses assuntos que para ela é espiritual ou místico. Para que, segundo a pseudocientista, para separar o real do irreal. Horas, o que é real e irreal para um psicólogo? É a mesma coisa que você perguntar para sua vizinha, perguntar para sua mãe, para seu pai. Eles estão vendo tudo à linha dos olhos, porque você está falando com pessoas com olhos, com cérebro, que filtra qualquer impressão que não seja cerebral, corpórea, sensitiva, cognoscitiva. Então, onde chegaria um estudo desse? Mas o palestrante, ele deixa claro, a senhora não entendeu. Esse capacete, ele desabilita o lóbulo lateral em ambos os lados. Ou seja, a audição fica bloqueada totalmente. A visão, no modo parental, também. Então, sentimento e razão também não participam. E a pessoa pega e narra que tem contato visual com imagens e sons. Pessoas
com som verbal, presentes, como se fosse uma pessoa física. Porque a pessoa que está passando pela experiência, além de ser muito vívida, ela não sabe distinguir a fisicalidade da extra. Mas a psicóloga insiste. E daí, se fizermos pesquisas avançadas, nós tiramos o real do irreal. Há horas. Há uma caderneta de real e irreal dos psicólogos? Eu lhe pergunto, você questionaria isso? Isso é real para a psicologia, isso é irreal. Mas com bases em quê? A psicologia, que deveria estudar a psique, que ocultamente é a mesma alma lá dos religiosos e dos esotéricos, deveria ter contato com a alma, deveria sim ter a sensibilidade, clara evidência, clara audiência, clara sensibilidade tátil, para que possa comparar aquilo que é real, que é uma imagem, está se tratando de uma imagem anímica, ou seja, entre aspas, espiritual, comparada com uma imagem física e real, de um cérebro que está projetando imagens. Mas cérebro projeta imagens? Pegue agora com os seus olhos, que estão grudados no cérebro, e tente materializar uma imagem na sua frente. Não, você vai estar vendo uma imagem mental. Por que é mental? Porque você ainda vê o que só o olho vê, e só o que ele vê, que é, por exemplo, a sua porta atrás. Você está imaginando ali um ponto, um rosto. Você não consegue concretizar, dar massa para isso. Então, o cérebro não cria seres e nem imagens. O cérebro simplesmente formata. As pessoas estão ficando ridículas com o seu suposto conhecimento. Elas não fazem comparações, analogias, e não têm um mínimo de concreticidade prática no que elas falam, quando se trata de estudo linear, que um leigo pode detectar. Eu não sou cientista, sou cientista extrafísico, mas consigo desmascarar para mim mesmo tanto absurdo que eu acredito que nada que eu vi lá no além, né, que é aqui mesmo, em torno disso aqui, o fora da matéria que o Jung não falou, né, que o dentro, quem sonha está pensando fora, e quem desperta está vendo dentro, mas ele não entendeu que o fora da matéria é o dentro. Eu até falei isso num pequeno vídeo. Então, que base a psicologia traria para afirmar assim, com tanta convicção, o real do irreal? Mas o que é o real? Pensa os senhores psicólogos que o mundo que eles estão vendo todos os dias, atendendo em divãs, é real? Que aquela pessoa realmente tem um problema, que realmente aquela pessoa é aquela pessoa? Que ela está vendo a alma da pessoa num comportamento? Eles não são biólogos que seguem os rastros das caças, das fêmeas, para diagnosticar como será o porvir. Eles não são geneticistas, apesar que o DNA, inclusive na live em questão, o palestrante dá um DNA em questão. Mas se aquela pessoa danificou esse DNA, e se esse DNA é o mesmo de seus parentes, por que os parentes têm menos facilidade que ele? Vocês percebem que tudo que nos ensinaram deve ser passado à régua e ser reavaliado? E se for reavaliado e muitos chegaram a uma conclusão de que não responde nada, o destino de tudo que a gente conhece como confiável é a desconstrução? Paz reverencial a todos.
reflitam aí e questionem-se.